Oi, quarto ano, tudo bem? Fala, galerinha linda! Vamos começar agora a aula de geografia, né? E hoje nós vamos falar sobre trabalhadores autônomos. Na aula anterior, a gente falou de trabalhadores, né, das diversas profissões, da evolução das profissões, do direito dos trabalhadores que têm carteira assinada. Não foi isso? Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores autônomos. Quem quiser me acompanhar, né, está no módulo de vocês de geografia, página 11. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula falando o seguinte: muitos trabalhadores exercem suas atividades profissionais por conta própria. Quem exerce, né, atividade profissional por conta própria é chamado de autônomo. Esse tipo de trabalho é chamado de trabalho autônomo. E quem é que trabalha de forma autônoma, né? Se aplica a muitos médicos, muitos dentistas, veterinários, psicólogos, entre outros funcionários, quando eles não são funcionários de instituições públicas ou nem de empresas privadas. Às vezes, algum médico vai prestar alguma consulta em alguma residência, o dentista ele trabalha por conta própria, o veterinário ele vai avaliar o animal de forma própria, né? Não trabalha para nenhuma empresa, não trabalha para nenhuma instituição pública. Então, esse trabalhador é chamado de trabalhador autônomo. Tudo bem? Agora, nem todos os trabalhadores autônomos, no entanto, têm qualificação acadêmica. Por exemplo, para você ser um médico, você precisa ter uma qualificação acadêmica, você precisa estudar, né? Mas tem médicos que são autônomos, né? Para você ser um veterinário, você precisa fazer uma faculdade de medicina veterinária, você estudar, né? Mas nem todos os autônomos eles têm essa qualificação, nem todos os autônomos eles vão, estudam, fazem faculdade, né? Tem autônomos que são chamados, né, os camelôs, né, que a gente vê lá na Avenida 7, os camelôs, né, vendedores ambulantes, guardadores de carro, todos esses profissionais são trabalhadores autônomos e eles, vocês podem ver aqui que ocupam geralmente as ruas, né? Ambulante vendendo roupas na praia, né? De Boiçucanga, em São Sebastião, no estado de São Paulo. Então, na Avenida 7 é um exemplo. Quem já foi na Avenida 7 e vê várias pessoas ali, vários ambulantes, vários camelôs vendendo, né, suas mercadorias no meio da rua. Não é isso? Então, esses trabalhadores são chamados de trabalhadores autônomos. Bem, vamos continuar. Todas as pessoas que trabalham com registro em carteira, né, que a gente falou de carteira assinada na aula passada, lembra a carteira assinada? Então, todas as pessoas que trabalham com registro em carteira fazem contribuições mensais ao governo por meio do INSS. INSS é o quê? O Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, quem trabalha com carteira assinada faz uma contribuição para o INSS. E quem não trabalha? Os trabalhadores autônomos. Olha, os trabalhadores autônomos também podem optar por fazer essa contribuição. Ele não é obrigado, mas ele pode optar em fazer a contribuição para o INSS ou não. E por que fazer essa contribuição para o INSS? Porque essa contribuição ela se realiza ao longo dos anos do trabalhador, né? E essa contribuição vai ser revertida mais para frente, né, em uma aposentadoria. Vocês sabem o que é aposentadoria? Aposentadoria é o direito de receber uma quantia mensal em dinheiro após você parar de trabalhar. Vocês já viram algum idoso ou algumas pessoas que já falam, eu sou aposentado. A pessoa aposentada já parou de trabalhar, mas ela continua recebendo dinheiro após parar de trabalhar, né? Porque essa pessoa contribuiu mensalmente pagando ao governo por meio do INSS. Tudo bem? Então, ela garante esse direito que é o direito de aposentadoria. Bem, com a pandemia, os trabalhadores autônomos ficaram impossibilitados de trabalhar. E aí, o que foi que aconteceu? Não sei se vocês assistiam jornal, né? Estão assistindo o jornal. O governo federal providenciou uma ajuda. Essa ajuda é chamada de auxílio emergencial. E aí, quem tem direito a esse auxílio emergencial? O auxílio emergencial começou com o valor de R$ 600 por mês para essas pessoas que eu vou falar agora. Quem é que tem direito? Quem tem direito a esse auxílio emergencial? Trabalhador sem carteira assinada.
né? Não pode ter carteira assinada. Quem tiver carteira assinada não tem direito ao auxílio emergencial. Trabalhadores informais, que a gente falou dos trabalhadores informais na aula passada, os autônomos que a gente está falando hoje, ou microempreendedores e individuais. Então, o governo ajudou os trabalhadores autônomos, né, pagando o valor de R$ 600 por mês, desde lá do início da pandemia. E hoje, né, hoje foi prorrogado o auxílio emergencial por mais 4 meses, mas com metade do valor. Ao invés de pagar R$ 600, continuar pagando R$ 600 por mês, o governo agora vai pagar R$ 300 por mês. Tudo bem? Então, os autônomos que a gente está estudando hoje, os trabalhadores autônomos estão recebendo esse auxílio emergencial do governo. Eles têm direito a isso, por causa da pandemia. Quem tem direito também tem que se encaixar nesse caso aqui também, ó. Possui uma renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Tem que se encaixar nisso também. E uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, o que é equivalente ao valor de R$ 3.135. Então, não basta ser apenas um trabalhador autônomo, né? Ou um trabalhador autônomo, mas também tem que se encaixar no perfil da renda, né? Renda familiar por pessoa ou renda familiar total. E o pagamento? O pagamento ele é limitado a 2 pessoas da mesma família. Se na mesma família tiver 10 pessoas que se encaixam nesse perfil, não vai poder receber. Só vai poder receber no máximo 2 pessoas da mesma família que sejam maiores de idade, ou seja, maiores de 18 anos. Esses são quem é que tem direito ao auxílio emergencial. E agora, aquelas mães que são chefes de família, né? Aquela mãe chamada carreira solo, né? Que não conta com a ajuda do pai, aquela mãe de família, não recebe o valor de 600, recebe o valor de 1.200. Recebia, né? Porque agora o valor do auxílio emergencial foi reduzido pela metade. Tudo bem? Agora, quem não pode receber o auxílio, né? Não pode receber auxílio quem recebe benefício previdenciário ou quem recebe um benefício assistencial, como a aposentadoria. Quem recebe aposentadoria não pode receber auxílio emergencial. Quem recebe pensão não pode receber auxílio emergencial. Quem recebe algum auxílio doença, por exemplo, não pode receber auxílio emergencial. Quem recebe o seguro-desemprego, que a gente falou na aula passada, que é um valor quando a pessoa é demitida do emprego, quem está recebendo seguro-desemprego não vai poder receber o auxílio emergencial. E além de pessoas que participam de algum programa federal de transferência de renda, como esses programas que nós vemos aí do governo, eles também não podem receber, com exceção de quem recebe Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família vai poder continuar recebendo o auxílio emergencial, vai poder optar em receber ou o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, tá certo? Então, gente, baseado nisso tudo que eu falei, no momento atual que nós estamos vivendo dos trabalhadores autônomos, vocês vão responder a atividade do módulo de Geografia, página 15, e a atividade impressa de Geografia de número 2. Tá certo? Antes da gente encerrar nossa videoaula, vamos fazer a autocorreção da atividade que eu deixei na semana passada de Geografia, página 14. Vamos lá, do módulo. E a primeira questão diz assim: dê exemplos de profissões que deixaram de existir e outras que estão surgindo com o avanço da ciência e da tecnologia. Então, são várias. Vocês podem, claro, eu acho que com certeza vocês botaram profissões diferentes da minha, né? Vocês podem ter colocado várias aí. Eu botei assim, ó, profissões que não existem mais. Lanterninha de cinema. Você vê essa profissão ainda? Não, não existe mais. Acendedor de poste. Também não existe mais. Datilógrafo. Não existe mais. Eu botei aqui, ó, entre outras. Significa que vocês, se não botaram essas que eu botei aqui, não significa que a sua resposta está errada. Porque eu botei aqui o entre outras. São várias profissões que não existem mais. Tudo bem? Se vocês botaram alguma profissão que não existe mais, pode botar o C certo. E agora, novas profissões. Eu botei geneticista, arquiteto, uma profissão nova, engenheiro 3D, ninguém nem pensava em existir essa profissão no passado, né? Hoje em dia, engenheiro 3D, condutor de drones,
que a gente falou na aula anterior, né? Etc. Eu botei aqui etc. porque existem várias. Eu não tenho como falar todas as profissões, todas as novas profissões, né? Eu botei aqui etc. Então, novamente, repetindo, não significa que a sua resposta, se não for uma dessas, está errada. Significa que você botou outra nova profissão, outras novas profissões. Tá bom? Segundo, o que você quer ser quando crescer? Leia o que essas crianças responderam. Em seguida, resolva as atividades propostas. Letra A. Ó, essa criança aqui, antes de eu falar a letra A, essa criança falou: eu quero ser professora. Esse daqui, web designer. Essa daqui, médica. Né? São várias profissões que vocês podem ser quando crescer. Lembra que eu falei na aula passada? Vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Letra A. A qual setor da economia pertencem as profissões mencionadas? Né? Professora, web designer, médica, tudo isso está prestando serviço, né? A professora presta um serviço de educação, a médica está prestando um serviço de saúde, todo mundo está prestando. Então, vamos botar que é o terceiro setor da economia, setor de serviços. Tudo bem? Quem botou setor primário, setor secundário, não acertou, errou. É o setor terciário. Consertem aí quem não acertou, viu? Quem acertou pode botar o C de certo. Letra B. Quais profissões são mais tradicionais? Olha, mais tradicional é aquela profissão que sempre existiu, né? Professora e médica. Né? As profissões mais tradicionais são as de professora e a de médica. E qual das profissões é a mais moderna? Essa daqui, web designer, é uma profissão que surgiu mais recentemente. Então, a profissão mais moderna é a de web designer. Letra D. As profissões de professor e médico podem incorporar avanços da ciência e da tecnologia? Claro que sim. Olha aqui a profissão de professor. Quem diria que a gente ia estar, né, tendo uma aula tecnológica, né, uma aula virtual, se não fosse a pandemia? Então, é possível incorporar um avanço da ciência e da tecnologia como professor, como médica. Como seria possível, né? Alguns exemplos de avanços tecnológicos e científicos na medicina. Aplicativos que medem a frequência cardíaca, tem isso. Robôs que são utilizados em cirurgias, tem isso também. Descoberta de tratamentos preventivos para várias doenças, vacinas, etc. Tá bom? Na área da educação, eu já dei o exemplo, né? Aula virtual, né? Os avanços tecnológicos tornaram possível a realização de cursos à distância, como a gente está fazendo aqui, pesquisa na internet, visitas online a museus, de qualquer parte do mundo, entre outros. Então, vocês colocaram aí, né, uma resposta pessoal, eu dei algumas ideias, né, para vocês compararem com a resposta de vocês. Vamos corrigir também a atividade impressa de número 3, a atividade que eu deixei na aula passada. E a primeira questão diz o seguinte: classifique os produtos abaixo conforme os setores a que pertencem. Né? Tem o setor primário, setor secundário, setor terciário. Indústria de calçados. Indústria, gente, a gente já conversou que indústria é setor secundário, então vamos botar 2. Agência bancária, né? É um serviço. Se é serviço, é setor terciário, 3. Cultivo de hortaliças, refere-se à agricultura, então é setor primário, 1. Vamos corrigindo. Vamos lá para a questão 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos aqui 1, trabalho formal, e 2 para trabalho informal. Vamos ver? Trabalho sem contrato entre empregador e empregado. Isso aí já é informal. O que não garante ao trabalhador todos os direitos assegurados por lei quando há registro em carteira. Então, é o trabalho informal. No caso, 2. E o próximo, claro que vai ser 1, né? Trabalho em que o empregado tem sua carteira de trabalho. Se ele tem carteira de trabalho assinada pelo empregador, é trabalho formal. E tem garantidos direitos como aposentadoria, que a gente falou, férias, 13º salário. Então, trabalho formal. Questão de número 3, última questão, né? Antes da gente encerrar nossa aula, complete a tabela com as palavras do quadro. Então, aqui eu vou colocar as profissões que existiam antigamente. Vejam se vocês acertaram. Médico existia antigamente, professor, jogador de futebol, sapateiro, agricultor. Completei esse lado aqui do quadro. Agora, as profissões que não existiam antigamente, surgiram, são as novas profissões. YouTuber, blogueiro, motorista de aplicativo, piloto de drone e profissional de games. Corrijam, bonitinho, tá bom?
E lembrando da nossa atividade, para vocês não esquecerem, atividade no módulo de Geografia, página 15, e atividade impressa de Geografia de número 2. Respondam com cuidado, com muita atenção, tá bom? Façam direitinho. Beijo em vocês e até sexta-feira com mais aula de Geografia. Tchau, gente!